Alguma vez sentiste que estás a lutar contra um problema, a pedir ajuda por todo lado, seja no trabalho ou com amigos, ou até ver aqueles vídeos e autoajuda, eu sei lá mais o quê. E no fim do dia, estás o quê? A afundar-te mais? É como se estivesses a remar contra a maré, sem saber se vais chegar a algum lado. Então fica comigo porque é fácil, depois que aprendemos que a verdadeira solução não está nas mãos dos outros, mas sim dentro de ti. Bora conversar sobre isso? E muito prazer, eu sou a Hilda e este é o nosso cantinho onde falamos da vida com fé, propósito, sem religiosidade, mas com muita verdade e coragem. E sem muitas complicações, claro. O nosso papo de hoje vem de um livro muito antigo, mas olha, é com uma mensagem super moderna, a ilusão da autossuficiência e a necessidade da dependência de Deus. E está no livro de Isaías, no capítulo 31. Espera, não vais já embora. Isto não é daqueles sermões. Não, nada disso. Vamos só simplificar aqui as coisas. Olha, naquela época o Egito representava o poder militar, os cavalos, os carros de guerra, a solução lógica para um problema assustador, que era a Assíria. Hoje os nossos egípcios são o quê? Podem ser as nossas finanças, a nossa carreira, até os conselhos humanos, o poder e a influência. E quantas vezes pensamos que o dinheiro pode resolver tudo, ou vai resolver tudo? Confiamos tanto na nossa própria inteligência ou posição social, que esquecemos de buscar a direção mais importante, a direção de Deus. Procuramos especialistas, amigos cheios daqueles palpites. Sim, são úteis, mas não substituem a sabedoria divina. Muitos correm atrás do poder e da influência. Alianças que não dão em nada, sabias? Conexões que não trazem valor algum. E até mesmo políticas. Mas nada disso salva do que só Deus pode nos resolver. E tu? Já correste para algum destes Egípcios modernos? Quando tudo parecia perdido? Olha, eu já, e acredita, não dava nada certo. Olha, a verdade é que naquele tempo o povo de Deus também estava com medo de um exército enorme, sabias? Pensaram até em pedir ajuda ao Egito. Tinham cavalos, armas, o equivalente hoje a poder de estados. O problema é que aos olhos de Deus, eles estavam a olhar para a solução errada. Meus amigos, minhas amigas, esta história não é só sobre cavalos e areia. Nada disso. É sobre onde colocamos a nossa confiança. Quando o bicho pega de verdade, o Egito era o plano B. Perfeito! Aquele que a mente humana dita. Quantas vezes temos o plano B, o plano C, o plano D e nenhum prevalece? Hoje o teu Egito é tudo o que te dá uma falsa sensação de insegurança, desviando o teu e o meu foco da única fonte inabalável, Deus. Olha, o nosso Egito hoje pode ser aquela criança inconsciente de que mais dinheiro na conta vai resolver tudo. Até o vazio da alma. Será? Pensamos assim, e se eu tiver X de dinheiro estou seguro, mas o dinheiro vem e vai. É tipo aquele ioiô, sabes? Ele não compra a melhor parte da nossa paz. Ele nem salva uma crise existencial. Quantas pessoas têm tudo para serem felizes, mas vivem completamente vazias? O vício de confiar na sua própria inteligência, no status, naquela rede de amigos,
Aquela ideia de eu sou capaz, eu não preciso de ninguém, parece forte. Mas se for a tua única base, zaba. Buscar soluções apenas em estratégias humanas. Olha, é mesmo que trocar a bússola divina por um mapa desenhado por alguém tão imperfeito quanto tu e quanto eu. Já disse aqui várias vezes que eu não sou perfeita. É como ir por uma estrada sem placas nem GPS. Acabas perdida. Agora diz-me, onde tens corrido primeiro quando o medo te aperta? Essa é a tua pirâmide do Egito. Olha, em Isaías 31:3 tem uma frase que é aquele soco no estômago, na nossa autossuficiência. Então, eu vou-te ler aqui um bocadinho do que diz aqui. Então, escuta. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos, carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Ou seja, isto é um lembrete forte. Tudo que é humano é falível, limitado e transitório. Qualquer sistema do mundo, por mais esperto que pareça até, é feito de carne. Não é verdade? A carne cansa, a carne erra, a carne desiste. As pessoas que prometem ajuda hoje podem se ir embora amanhã. Aquele emprego que nos dá segurança hoje pode acabar, num piscar de olhos. Até a nossa própria força e até a nossa juventude são tão passageiras, não é verdade? Confiar só nisso é construir a casa na areia. E olha, a areia é muito movediça. É uma segurança com prazo de validade, como os iogurtes. A sabedoria humana é útil, sim, verdade, mas nunca será a verdadeira segurança. E olha, continuando em Isaías 31, no versículo 7, ele fala-nos a lançar fora os ídolos de prata e de ouro. Calma, não precisas de atirar até aquele teu cofrinho pela janela fora. Não, nada disso. Isto é uma coisa simbólica. Calma. É um chamado ao arrependimento. Arrependimento é mudar de mentalidade, sair da autossuficiência e depender totalmente de Deus. É como quando estás a conduzir e percebes que estás na direção errada. Não é só sentir-te mal, é virar o carro. É parar de correr para o Egito e começar a correr para o Santo de Israel, que é o nosso Deus. É também renunciar à idolatria, tudo que ocupa o lugar de Deus. É os status, o tempo, a energia, aquele grupinho de Facebook ou WhatsApp que não trazem valor nenhum, os planos que não incluem Deus. E a pergunta é: o que tens colocado no lugar de Deus na tua vida? Olha, a verdade é que apesar do juízo, Deus promete proteger Jerusalém, como um leão ou uma ave que defende os seus filhotes. Ele não abandona o seu povo, nada disso. Ele resgata só o que está perdido. Quando colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele age como protetor e salvador, intervindo de formas que superam tanto qualquer estratégia humana. Não é pelo esforço, nem pela nossa inteligência que vencemos, é pela mão de Deus. Ele garante a nossa vitória onde nós não podemos. É uma imagem poderosa, não acham? Quando viramos as costas ao Egito, Deus age. É aquela garantia de que, quando confiamos nele, ele simplesmente intervém. E a intervenção dele, meu amigo, minha amiga, é sempre maior do que qualquer plano humano. A tua vitória não virá pela força do teu exército, mas
pela mão de Deus. Olha, a verdadeira segurança nunca está no que é feito de carne, mas sim no Santo de Israel. Então o desafio de hoje é: deixa de descer ao Egito. Corre para o que é eterno, invisível, infinito, a presença de Deus. O homem promete, mas Deus, ele cumpre. O homem falha, mas Deus é fiel. Quando realmente decidimos viver os planos de Deus, olha, o que estava até para dar errado, dá muito certo. E se esta reflexão falou realmente contigo, partilha aqui nos comentários. Em que área da tua vida tens sentido tanta dificuldade em confiar em Deus? Olha, eu leio cada comentário e olho muito por ti. Oro muito por ti. E lembra-te, o homem promete ajuda, enquanto Deus oferece a salvação. E é só nele que está a verdadeira segurança. E se este vídeo te tocou, deixa aqui o teu gosto e subscreve, claro, no canal. Assim ajudas-me a espalhar estas palavras poderosas a mais pessoas. E quando já não souberes o que fazer, respira, sorri e confia. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos ama e eu também. Como sempre, um beijinho muito, muito grande e até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos.